Então, bom dia a todos. Eu vou falar sobre o Estudo Técnico Preliminar, o ETP. A base legal que dá os parâmetros e as diretrizes sobre o ETP é a Lei 14.133, a Lei de Licitação e Contratos, e no caso da Câmara é a nossa resolução de mesa, a Resolução 625 de 2024. Eu deixei o link para vocês ali da resolução, para vocês terem acesso, porque é ela que regulamenta a Lei de Licitação e Contratos no âmbito da Câmara Municipal de Porto Alegre. Então lá vocês vão encontrar como as contratações elas devem ser realizadas dentro da Câmara, conforme a Lei 14.133. Então o que é o ETP? O ETP ele é uma ferramenta de planejamento da contratação, uma ferramenta também de governança. Ele faz parte da fase preparatória do processo de licitação. E onde eu encontro sobre o ETP lá na Lei 14.133? Ele está no artigo 18. Lá no artigo 18 vai dizer que a descrição da necessidade da contratação ela tem que ser fundamentada em estudo técnico preliminar. E ainda, lá no parágrafo 1º do artigo 18, vai dizer que o ETP ele tem que evidenciar um problema e encontrar uma solução, demonstrando a viabilidade técnica e econômica da contratação. Então a gente percebe que a lei mostra que a regra é ter ETP, é ter um estudo técnico preliminar. Então ele é um artefato que vai auxiliar na resolução de um problema que eu tenho. Trazendo para a nossa atualidade agora na Câmara, a gente tem uma necessidade, que é melhorar o nosso controle de acesso. A gente está com falta de segurança, isso é um problema. Então se criou um grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho vai pesquisar, vai encontrar fornecedores, e eles vão utilizar o estudo técnico preliminar para eles acharem a melhor solução. E esse estudo, depois que ele for elaborado, ele vai servir de base para o termo de referência ou para o projeto básico, no caso, que vai ser feito posteriormente. Então, a regra geral é fazer ETP, mas a gente tem exceções, né? A própria lei nos diz isso. E eu trouxe, então, o artigo 71 da resolução aqui da Câmara, que fala dos casos em que a elaboração do ETP ela é facultativa ou ela é dispensada. Qual é o caso que ele é facultativo? É lá no artigo 75 da Lei 14.133. O que é o artigo? Fala sobre a dispensa de licitação. Ali está os incisos, que ele vai se enquadrar, né, na dispensa do facultativo da elaboração do ETP. O inciso 1 fala sobre o quê? Sobre as obras e serviços de engenharia e manutenção de veículos automotores, com valores inferiores ali o que eu coloquei na direita para vocês. Inciso 2, outros serviços e as compras em geral. O inciso 3 vai falar sobre a contratação quando ela ocorre e acaba sendo fracassada ou ela acaba sendo deserta. Deserta é quando eu não tenho licitantes, né? Não apareceu ninguém para o meu certame. E a fracassada é quando as propostas não são válidas ou então a proposta ficou acima do meu valor de referência e aí então eu tenho um certame que ele é fracassado ou deserto. Para eu poder fazer a dispensa nesse caso, eu vou ter que ter as mesmas condições do edital, quanto à habilitação técnica, econômica, enfim, e o certame tem que ter ocorrido há menos de um ano. Então, nesse caso, eu consigo fazer a dispensa e eu não preciso fazer o ETP. O inciso 7 fala do estado de sítio, intervenção federal, estado de defesa, e o 8, emergência ou calamidade. Então, nesses casos, ele pode ser facultativo. Além disso, a gente tem o parágrafo 7º do artigo 90 da Lei 14.133. O que ela fala ali? Quando tem um remanescente de obra ou serviço que não pode ser concluído devido a uma rescisão contratual, a gente vai precisar fazer um ETP novo, um TR novo, mas não precisa fazer o ETP. Quando é que o ETP é dispensado? No caso do 2 ali. Quando eu tenho uma renovação contratual, uma alteração contratual, né, eu posso fazer ou por termo aditivo ou por apostilamento, então eu preciso fazer um TR em alguns casos, mas eu não preciso fazer ETP. Mas eu coloquei uma atenção ali. No artigo 72 da resolução de mesa fala que, apesar daqueles casos em que eu dispenso ou eu faculto o meu ETP, o SPAC, se entender necessário, vai pedir um demandante para fazer ETP. Então não é uma regra fixa. Então, a gente pode solicitar para vocês que seja feito o ETP. Lembrando ali que os valores, os valores máximos ali para a dispensa é do exercício financeiro. Tá? Não é uma dispensa de 62 mil, é no exercício financeiro. E são de contratações similares. Tá? Aqueles valores eles estão atualizados, eu peguei na quinta-feira passada. Então tá bem atual o valor. Falar dos elementos do ETP. O ETP, eles têm elementos que são obrigatórios, estão aqui na esquerda,
e os não obrigatórios, tá? Importante lembrar que quando a solução de vocês, o problema de vocês, não se encaixar nos elementos que não são obrigatórios, a gente não pode deixar o ETP em branco. A gente tem que colocar uma justificativa. Então, lembrando, isso diz lá na Lei 14.133, na nossa resolução, para não deixar em branco. Simplesmente justifique porque, por exemplo, eu não vou ter resultados pretendidos ali no meu caso concreto. Eu vou falar agora um pouquinho de cada elemento. Descrição da necessidade. É obrigatório, né? Eu tenho uma necessidade, eu preciso colocar lá no meu ETP. E eu preciso colocar de maneira clara e concisa, não preciso fazer um texto gigante. Vou colocar ali qual é o meu problema. Eu deixei uma figurinha, uma reflexão para a gente pensar que nem sempre o que eu desejo é o que eu necessito. Muitas vezes a gente tem que pensar na necessidade mesmo, porque o importante é sempre o interesse público envolvido, tá? Então, deixo a reflexão para entender que o desejo é uma coisa e a necessidade é outra, tá? Quando a gente vai solicitar uma demanda. Coloquei como exemplos práticos ali, o exemplo 1, a Câmara precisa reformar o plenário, porque não tem acessibilidade para pessoas com deficiência, tá? Então, atualmente há escadas sem rampas, banheiros inadequados, e assim a gente impede a participação de todos os cidadãos. Isso é um problema, ponto, tá justificado ali, né? E aí, agora eu vou encontrar uma solução para isso. O exemplo 2 eu coloquei, o levantamento do setor de patrimônio verificou que algumas cadeiras ergonômicas elas estão com problemas, elas estão com defeitos, têm desgastes, e isso acaba trazendo um desconforto postural para os usuários. Ou eu vou trocar, ou eu vou comprar, eu vou verificar agora a solução melhor. Essa é a minha necessidade. Coloquei ali que a gente pode incluir fotos das cadeiras, se a gente quiser, para a gente deixar a justificativa mais embasada para o meu problema. Outro elemento. Esse elemento não é um elemento obrigatório, mas se não estiver na situação de vocês, justificar. É a demonstração da previsão da contratação no PAC ou no PCA. Mas é importante lembrar que a gente às vezes percebe que o pessoal não confunde PCA com PGA. Não é plano de gestão, é plano de contratação anual. Mas o que é mesmo o PAC, o PCA? Então, coloquei ali o artigo 50 da resolução de mesa nossa, que fala sobre o que é o PCA. Todo ano, né, as unidades administrativas, os gabinetes, as bancadas, elas precisam fazer uma previsão de todas as contratações e obras e compras que elas vão fazer para o ano que vem. Elas vão mandar todas essas previsões para o SPAC. O SPAC vai consolidar e vai formar, então, o PCA. É difícil a gente pensar nas contratações do ano que vem, é difícil, mas o PCA vai se fazendo aos poucos. A gente faz um PCA meia boca esse ano que vem um melhorzinho, e assim a gente vai melhorando cada vez mais o nosso PCA. Requisito da contratação. É um elemento também que não é obrigatório, vai depender do caso de vocês. Aqui é importante a gente pensar que eu não tenho ainda as soluções, mas independente da solução que eu escolher para aquele meu problema, eu vou ter que ter esse requisito. Ele é obrigatório, não importa. Então isso é um requisito, não é especificação técnica. Por exemplo, eu preciso reformar lá o plenário que não tem acessibilidade, né? Eu ainda não sei de que maneira eu vou fazer essa reforma, enfim, essa obra. Mas eu sei que a empresa ela tem que ter capacidade técnica. Eu sei que a empresa ela precisa ter um engenheiro responsável. Então, isso é um requisito mínimo. Não importa ainda como é que é a minha solução. Então, tem que pensar sempre no que é mínimo. Se ela não tiver isso, não existe contratação. Um outro exemplo que eu coloco para vocês, amostra. O memorial precisa mandar fazer convites, folders, enfim, precisa imprimir, né, material. Eu ainda não sei como é que eu vou contratar isso, mas eu quero ver o material. Eu quero ver a qualidade da impressão. Né? Então, eu preciso que a empresa envie uma amostra. Isso é imprescindível. Se ela não mandar a amostra, não vai ter contratação. Aqui, nesse caso, eu vou colocar como é que eu quero a amostra, como é que vai ser o envio da amostra, não tem necessidade. Isso vocês vão colocar lá no TR. Vocês vão me dizer como é que vocês querem a capacitação técnica, o que tem que ter no atestado, isso é lá no TR. Aqui não precisa. Aqui é só me dizer qual é o requisito. O próximo é o levantamento de mercado. É bem importante no ETP. Tá? O levantamento de mercado, como é que ele funciona? Trazendo para a realidade que está acontecendo agora na Câmara. Tá? A gente precisa melhorar o controle de acesso. O que está sendo feito atualmente? A gente chamou empresas. As empresas vieram aqui e nos disseram, eu tenho essas tecnologias para oferecer para vocês, para suprir a necessidade de vocês.
Então, eles estão mostrando para a gente o que eles têm para nos oferecer, que eu ainda não sabia qual era a solução. Então, qual é o material que eles vão utilizar? Quais as catracas que a gente vai usar? A gente vai usar catracas que são fabricadas no Brasil? Que são do exterior? Tá, mas e a manutenção, se elas estragarem? Então, tudo isso a gente vai pensar agora. Então, eu chamo fornecedores e verifico o que o mercado me oferece para mim suprir o problema que eu tenho. O que a Assembleia utiliza? O que a Prefeitura utiliza? Isso tudo é feito no levantamento de mercado. Eu coloquei ali como exemplo ali da acessibilidade do plenário, coloquei 3 empresas, eu solicitei que empresas viessem visitar, enfim, entrei em contato e elas me passaram quais são os itens que elas oferecem para suprir a necessidade e ali o valor de cada uma. A partir desse levantamento inicial, que eu fiz do levantamento de mercado, eu crio as minhas soluções. Agora eu sei o que o mercado me oferece. Então agora eu vou pensar como que eu vou solucionar esse problema. Então aqui no exemplo, eu coloquei 3 alternativas. Eu vou fazer uma reforma completa, eu vou fazer uma adaptação parcial, que é meio emergencial, ou eu vou fazer uma estrutura totalmente nova. Quis trazer só exemplos para esclarecer melhor para vocês. Eu coloquei pontos positivos de cada uma e os pontos negativos. E aí aqui sim, eu tenho as soluções, eu vou verificar qual é a melhor solução, o que vai encaixar para mim. Estimativa das quantidades, item obrigatório do ETP. Como é que eu vou saber as quantidades que eu vou necessitar? Né? Muitas vezes a gente pode pegar em contratações anteriores. Por exemplo, a ata do coffee break e do coquetel está finalizando e não tem como renovar. Eu vou precisar fazer uma nova contratação. Eu consigo ver com quanto foi gasto no ano passado, por exemplo, para ter uma estimativa para o próximo ano. Então, eu posso utilizar isso de base, colocar aqui o SEI que foi feito da contratação anterior. Então, isso eu já tenho uma justificativa de quantidades. Ou um outro exemplo. A gente precisa contratar licenças Adobe para a Câmara. Quem é que vai utilizar? Quantas licenças? A gente vai fazer uma pesquisa. A informática vai fazer uma pesquisa junto com o SPAC. E a gente vai saber, a gente vai ter uma provável utilização para isso. Então, isso vai se encaixar aqui na estimativa das quantidades. Estimativa do valor. Esse elemento do ETP, ele é obrigatório. E acho que 95% não é colocado no ETP. Só que isso não faz sentido. Por quê? Quando vocês vão concluir lá o ETP, vocês vão ter que me dizer se ele é viável economicamente. E como é que vocês vão dizer que algo é viável economicamente se você não me deu a estimativa do valor? Então isso não se confunde com pesquisa de preços. Né? Muitas vezes o pessoal coloca, vai ser feito pela pesquisa de preços. Não é. A estimativa do valor é o demandante que faz ali no ETP. Até para vocês dizerem se a solução que vocês escolheram é viável ou não. Então, como é que eu faço isso? Tem diferentes formas, através de cotação de empresas, tá? Vocês podem contatar fornecedores, entrar em sites para verificar os valores atuais, e assim vocês têm uma pequena estimativa de valor. Tá? Essa estimativa, ela vai ajudar a avaliar a viabilidade da contratação de vocês e vai dar um norte para chegar lá na pesquisa de preços, e aí sim, eles vão finalizar. Eles vão complementar através de órgãos públicos, notas fiscais, eles estão utilizando hoje fonte de preços, tá? E aí eles vão fazer uma média ou uma mediana e vão chegar no valor de referência da contratação. Eles vão finalizar, mas sempre lembrando que é um elemento obrigatório. Eu deixo como sugestão para vocês o site do Portal de Compras Públicas. Esse site ele é bem visual, ele é fácil de ser utilizado. Se vocês colocarem aqui no objeto a palavra-chave, por exemplo, cadeiras ergonômicas, vai ter ali todas as contratações que são feitas no nosso estado sobre cadeiras ergonômicas. Vai ter os certames ali. E ali vocês vão encontrar ETPs, TRs, projeto básico, edital de pregão. Vão encontrar fornecedores, porque ali vai ter as propostas dos fornecedores, de quem participou de pregão. Então, são fornecedores que são acostumados a fornecer para órgãos públicos. Então, vocês vão ter contatos ali, vocês vão ter valores. Então, é bem interessante esse site. Nesse site é onde a gente encontra o pregão que vai gerar a ata de registro de preços da prefeitura. É aqui, nesse site, que a gente utiliza. Ele é bem mais fácil que o PNCP. Eu gosto bastante de utilizar ele para fazer pesquisas.
Descrição da solução como um todo. É um elemento também que não é obrigatório, nem sempre vai estar no caso de vocês. Mas aqui, percebam que antes eu tinha soluções, eu tinha problemas. Agora, eu vou escolher a solução. Então, eu defino o objeto. Aqui o objeto ele é formalmente definido. É na descrição da solução como um todo. Eu vou colocar aqui qual foi a solução escolhida. Tá? Por exemplo, contratação de uma empresa de locação de no-breaks por 60 meses. Enfim, aí vou justificar ali o tempo do meu contrato. Ponto. Ou, vai ser uma contratação de dedicação exclusiva de mão de obra para manutenção predial. Ponto. Essa é a descrição escolhida, tá? Eu vou colocar aqui especificação técnica, muita gente coloca aqui. Não tem necessidade, isso vai ser feito lá no UTR. Lá vocês vão colocar toda a especificação técnica. Então aqui é o objeto, vocês chegaram na solução. Próximo elemento, ele é obrigatório. Parcelamento ou não do objeto. A justificativa para parcelar ou não o objeto. O que a gente percebe é que o pessoal às vezes não sabe o que é parcelamento do objeto. Não é parcelar valor, não é pagar parcelado. É parcelar o objeto. Então eu fiz questão de trazer aqui um printzinho do edital de pregão, para vocês entenderem o que é parcelado e o que não é. Aqui na esquerda, a gente tem um lote de uma contratação de material para a empresa gráfica fazer para a gente o folder, o catálogo, o convite, uma contratação lá do memorial. Nesse caso, a gente fez um lote só. Por quê? Porque fica mais atrativo para a empresa um lote que tenha melhor um valor agregado. Fica mais interessante para eles esse lote. Outra coisa, normalmente uma gráfica, ela faz o folder, o catálogo, o convite, ela vai imprimir, né? A gente tem que verificar como é que é o mercado. É estranho uma gráfica falar, não, eu faço só o folder, né? Então aqui a gente criou um lote só, a gente não parcelou o objeto. É mais interessante ter um contrato, é mais fácil de fiscalizar. Uma empresa vai garantir que tenha um padrão de qualidade, né? A qualidade, por exemplo, do meu folder vai ser o mesmo do convite. Então aqui foi interessante não parcelar. Lá na direita, eu tenho uma contratação de imobiliário para o patrimônio. Tá? Aí a gente criou vários lotes. Aqui foi uma ata de registro de preços que a gente criou, que a gente vai adquirindo por demanda. O lote 1, a gente fez poltrona presidente. O lote 2, a gente fez de longarina. Por que a gente dividiu aqui? Para a gente poder trazer mais empresas para esse certame. Porque só para vocês entenderem, o lance lá no momento do pregão, ele é dado por lote. Então, uma empresa, se quiser me fornecer só o lote 1, ela pode. Se ela quiser fornecer todos os lotes, também pode. Então, assim, uma maneira de eu conseguir trazer mais empresas para participar. Porque talvez a empresa que fornece a poltrona não vai conseguir fornecer a longarina. E se eu colocasse num lote só, eu ia ter poucas empresas participando. E a gente conhece já no mercado que é um tipo de pregão que vem muita empresa participar. Tem bastante interessados. A gente faz assim e dá certo. Então, nesse caso, foi melhor parcelar o objeto. Então, parcela ou não parcela, vai depender. Depende do caso de cada um. Eu coloquei ali as justificativas que vocês podem utilizar no ETP de vocês, porque ele é um elemento obrigatório. Se não é colocado, chega lá na procuradoria, a procuradoria manda colocar. Demonstrativo dos resultados pretendidos. Aqui não é obrigatório, tá? É um elemento que não é obrigatório, mas lembre-se sempre de justificar. Então é só colocar de uma maneira bem clara e sucinta ali qual é o resultado que vocês pretendem com a contratação de vocês. Como exemplos, eu botei redução de custos operacionais, melhoria na qualidade dos serviços, otimização do uso de recursos, aumento da satisfação do usuário e cumprimento de metas. E claro, vocês descrevem um pouquinho ali o que seria o resultado de vocês. Providências a serem adotadas pela administração previamente à celebração do contrato. Alguns casos vai ter que ter esse elemento e outros não. Vai depender do caso também. Tá? Por exemplo, precisamos fazer uma obra, né? A obra do térreo. Antes da obra começar, a gente precisa, talvez, adaptar lá embaixo, criar uma rampa para o pessoal conseguir chegar com os equipamentos, né? Criar um local para deixar os equipamentos. Tivemos que sair das nossas salas, né? Então, isso são providências que a gente teve que tomar para o contrato começar, né? Outro exemplo aqui, capacitação de servidores ou funcionários, enfim. A gente vai contratar um novo controle de acesso lá para a portaria.
Aí chegou as catracas, chegou tudo. Sim, mas a portaria precisa saber o que fazer, né? A gente precisa capacitar essas pessoas para elas saberem como proceder com essa nova contratação. Então, isso é uma providência que tem que ser feita também. Obtenção de licenças, coloquei como outro exemplo, a gente precisa fazer uma alteração aqui no prédio, a gente precisa de uma licença. Então, são exemplos de providências que devem ser tomadas, tá? Contratações correlatas ou interdependentes. Parece a mesma coisa. Eu trouxe um exemplo para deixar um pouquinho mais claro. O que é uma contratação interdependente? Uma precisa da outra, senão eu não atinjo o meu objetivo. Por exemplo, eu adquiri um veículo. Eu vou adquirir o veículo, mas eu preciso que ele tenha combustível para que supra a minha necessidade. Então, eu também vou ter que ter a contratação do fornecimento de combustível. Então, é interdependente. Precisa da aquisição do veículo, a aquisição do veículo precisa do combustível. Eu posso andar com o veículo sem seguro? Posso. Posso andar sem seguro ou com o seguro. Que isso é diferente? A contratação correlata. Por quê? Eu posso contratar o seguro do veículo ou não posso. Né? Não vai deixar de eu ter a aquisição do veículo ali. Então, isso é a correlata. A correlata ela vai agregar valor ao meu objeto. Mas eu posso não contratar se eu quiser. Então, essa é a diferença. Lá, interdependente, é obrigatório. Aqui, vai agregar um valor. Seria o seguro do veículo. Impactos ambientais e medidas mitigadoras. Também nem sempre vai estar no caso concreto de vocês. Eu trouxe o exemplo mais para quando é obras, enfim, aí a gente tem um maior impacto, né, para a gente exemplificar melhor. O que é o impacto ambiental? É efeito ou consequência, né, positiva ou negativa, que a execução da contratação vai causar no meio ambiente. E as medidas mitigadoras são as ações preventivas, corretivas, que vão reduzir ou controlar esses impactos. Então, numa obra, coloquei ali um exemplo, reforma da garagem aqui do nosso prédio. Ela vai gerar resíduos, emissão de poeira, risco de contaminação do solo, vai ter um aumento temporário de consumo de água e energia, vai causar transtornos à circulação e à rotina dos servidores. E o que eu posso fazer como medida mitigadora? Uma gestão adequada de resíduos, né? Eu vou contratar uma empresa para destinar os entulhos, armazenamento seguro dos solventes, produtos químicos, limpeza diária do canteiro de obras, enfim. Isso, né, vai ser conforme o caso de vocês. Às vezes não se aplica, então só justificar. Último elemento do ETP, o posicionamento conclusivo. Aqui vocês vão dizer que a solução escolhida é esta, e ela é viável tecnicamente e economicamente, tá? Então essa é a conclusão bem sucinta. Eu sempre preciso chegar num posicionamento positivo? Não. Às vezes eu vou chegar, não é viável economicamente, não tem orçamento. Então não tenho como fazer essa solução no momento. Então nem sempre, não é obrigatório que o posicionamento seja ok. Às vezes pode ser, não tenho como fazer agora. Não é tecnicamente viável, tá? Então esse é o posicionamento conclusivo. Vou falar alguns exemplos de alguns erros que a gente vê aqui nos ETPs para a gente tentar dar uma melhorada, aproveitar que este é o momento de conseguir falar com os demandantes. Primeiro deles, a solução já vem escolhida. Claro que quando eu tenho, né, a gente percebe que pode ter um estudo, que a gente, né, vê que daria para a gente ver que existem outras soluções. Tá? Tem casos que não, obviamente. Por exemplo, eu preciso comprar as licenças Adobe. Ok, a licença Adobe. Mas tem casos em que cabe a gente verificar uma outra solução. E muitas vezes o ETP já vem com a escolha, não tem nem soluções ali. Então não está correto. Por exemplo, a gente vai adquirir um veículo. A gente pode verificar quanto é para alocar um veículo, quanto é para utilizar um aplicativo de transporte. Então são soluções. Outra coisa. Comparação de empresas. O pessoal coloca como solução 1, empresa X. Solução 2, empresa Y. Não são empresas, tá? São soluções. Eu lembro de um ETP que chegou pra gente. Precisava contratar um curso de NR35. A solução 1 era a empresa X, né, que ia dar o curso. A solução 2 era outra empresa. Então não é assim, né? Então o que seria aqui soluções? Um curso EAD, um curso híbrido, um curso presencial, enfim, isso são soluções. Falta de estimativa de valor, que é a que eu já comentei antes. O pessoal só coloca, vai ser feito pela pesquisa de preços.
Mas, como eu expliquei antes, a estimativa do valor é diferente da pesquisa de preço. Ela é um elemento obrigatório e sem ele não tem como concluir o ETP. Não justificar a falta de elementos. O pessoal não coloca. Aí quando chega lá na CIP ou no SPAC, a gente não sabe. Será que esqueceram ou não tem? Então, melhor, né, colocar ali, tá ali esse item no ETP e justifica que não tá, né? Mas não deixa em branco. A gente não sabe se a pessoa esqueceu ou não. Por que a gente enfatiza tanto na elaboração do ETP? Eu fiz questão de trazer um slide sobre o controle e monitoramento da licitação e contratos que a gente tem. Todas as nossas contratações, nossas aquisições, elas vão para um sistema. Elas vão para o Licitacom, que é o Sistema de Licitações e Contratos. E o TCE, ele vai lá verificar as nossas contratações. Eles podem apontar alguma coisa. Aqui, eu como equipe de pregão, eu coloco o pregão no Licitacom. Para mostrar para vocês que quando eu coloco o pregão lá, eu tenho que anexar alguns documentos. E na flechinha vermelha mostra que o ETP, ele é um documento obrigatório. Então, eu vou ter que colocar lá. Então, o ETP, do jeito que vocês fizeram, da maneira que vocês elaboraram, ele vai ser anexado lá no Licitacom. E o TCE vai estar de olho, ele vai estar verificando. Então, fica feio, fica chato, às vezes, a gente colocar um ETP em branco, com vários itens em branco. Às vezes tem até comentários ali do nosso modelo padrão que o pessoal não apaga. Então, não dá para a gente colocar, anexar esse tipo de documento. Então, quando a gente pede para vocês, preciso que corrija lá o ETP ou o TR, mas é o TR, tá? Preciso que vocês corrijam e coloquem uma nova versão, não é porque a gente é chato. Percebam que eu não consigo anexar um despacho. Então, não corrijam através de despachos. Eu preciso da versão atualizada. É essa versão que eu vou anexar aqui, não é despacho, tá? Então, só lembrando e justificando de por que às vezes a gente é chato e pede para o demandante atualizar. Então, é isso. É bastante pesado, assim, mas eu agradeço a atenção. Eu deixo ali o ramal, meu e-mail, o e-mail do Licita. Eu sempre fico à disposição para ajudar a fazer TP e TR, então podem entrar em contato. Muito obrigada.